Estamos ao vivo, boa noite, graça e paz. Boa noite, pessoal, graça e paz. Bom, segunda live da semana. Segunda live, a gente se encontra sempre aí, né? Tem um encontro completo, no início, no meio e quase pro fim da semana. A gente começa a semana naquele vigor, né? Naquele entusiasmo. Para nós, a segunda-feira sempre é uma segunda agitada, dia de fazer pão de mel, cone, então dia que a gente tá ali o dia inteiro na cozinha fazendo os doces. Aí chega na quarta-feira também, já é aquele dia também agitado, né? Que a gente já vem dos nossos trabalhos, das rotinas de vendas de pão de mel, de formação, de reunião, de situações práticas do dia a dia, né? Mas nós dedicamos também nosso tempo a você, né? Nós não tínhamos, a gente sempre fala isso, nós não tínhamos essa missão, né, das redes sociais assim, mas nós começamos a nos adaptar, a fazer por conta da pandemia, para também não ficar longe de vocês, para que a gente possa se unir e ser essa luz também, ser esse motivo de esperança diante de tantas dificuldades que a gente tem encontrado, né, Karina? Sim. E pessoal, tenho a certeza assim de que é uma experiência conjunta com Deus, né? Porque nós preparamos as reflexões, nós preparamos os temas, e quando a gente partilha aqui, pensando na sua realidade também, a gente vai fazendo essa experiência no nosso dia a dia, né? Quando a gente faz as nossas missões aqui na comunidade, quando a gente faz os nossos trabalhos, é sempre pensando nessa experiência diária com Deus. É sempre algo muito profundo. Então, ao longo da sua semana também, você que sempre participa aqui das nossas lives, traga isso para o seu coração, para esse olhar de que Deus está em todas as situações, que Deus cuida de você, assim como nós experimentamos aqui, né? Quando nós partilhamos a palavra, quando nós falamos daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Queria falar ali com o Padre Clever, né? Sua bênção, Padre, entrou na nossa live, e dizer a todos que estão entrando agora, sejam bem-vindos. É com muita alegria que nós recebemos vocês hoje. Padre, a homilia do Senhor diária sempre nos ajuda, viu, nas reflexões. Eu gosto sempre de ouvir, vou marcando, né? Esse ano nós tínhamos marcado formação com o Padre Kleber, por conta de toda a situação, né? Nós tivemos uma só, mas as homilias diárias do Senhor a gente sempre acompanha e nos ajuda muito, viu? Verdade. Queremos falar com a Patrícia também da escola, da Heloína, né? Que já há um tempo tem nos acompanhado. A gente tem acompanhado também, né? Temos trabalhado juntos na evangelização da juventude. Tem mais aí o pessoal do Face, então sejam todos bem-vindos. Sim. E pessoal, fica o convite a todos vocês que estão entrando a fazer com que essa live possa chegar a outras pessoas. Então, galera do Facebook, abram salas de vídeo, compartilhe essa live no perfil de vocês. Pessoal do Instagram, compartilhe aí com os amigos de vocês pelo direct, para que talvez alguém que precise hoje desta palavra, ouvir essa palavra, só possa ser através de você, através da sua vida, através aí da sua ação. Então fica aí esse pedido a vocês, né? Compartilhe essa live para que a nossa missão de evangelização possa chegar também a outras pessoas. Dá boa noite para o Júlio, seminarista da nossa diocese também, né? Seja bem-vindo. Tivemos a graça, né, de fazer a live com ele também. Então, boa noite aí, pessoal, para todos que estão entrando aí no Face também. Então, podemos iniciar com a nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo dom das nossas vidas, entregar a Ele a vida de cada um de vocês que estão aqui conosco, a vida dos seus familiares, entregar a Deus as necessidades do seu coração, pedir hoje de maneira especial em que nós vamos partilhar sobre a luz de Deus em nossas vidas, a forma como Ele nos ilumina e nos dá a visão de tantas coisas que por vezes parecem tão escuras para nós. Então, pedimos hoje a graça do Espírito Santo de contemplar essa luz, de sentir-se iluminado
e de apresentar a Deus tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que nos confunde, nos tapa a visão, que nós consigamos enxergar a partir daquilo que Deus tem a revelar às nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santa Madre Teresa e São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Então hoje o tema da nossa live, Karina, a palavra de Deus que traz luz para a nossa vida. Palavra de Deus que traz luz para a nossa vida. Nós estamos aí ao longo do mês, né? Partilhando, refletindo sobre a importância da Bíblia, a importância de meditar, a importância de compreender a palavra de Deus para nós. E eu gosto sempre de falar, gente, que a Bíblia, eu até vi hoje Dom Henrique Soares, o bispo que faleceu, né? E tem um vídeo dele falando da importância da leitura da Bíblia no nosso dia a dia enquanto cristãos. E ele dizia assim, que a Bíblia não é um livro para a gente ler como qualquer livro de literatura e história, mas a Bíblia, ela só existe porque tem a igreja. A Bíblia, ela só existe ela só vai trazer frutos na nossa vida a partir da compreensão daquilo que a nossa igreja, daquilo que a doutrina nos ensina. E claro, sempre à luz do Espírito Santo. Aí a Bíblia vai ter sentido na nossa vida, quando a partir dessa experiência com Cristo, porque o Cristo é a palavra, o Cristo é a própria palavra. Então, na Bíblia, a gente encontra esse Cristo que quer ser palavra, que quer iluminar, que quer conduzir as nossas vidas. Na Bíblia, a gente vai encontrando essa intimidade. Aí eu vou naquele evangelho, né, de ser luz na sociedade. Então a Bíblia vai clarear a nossa vida para que nós sejamos luz, para que a gente brilhe como luz na vida das pessoas que convivem conosco, nos nossos trabalhos, no nosso dia a dia. Então, ler a palavra de Deus, meditar é essencial. Principalmente nesse tempo de pandemia, a gente vê que tá até mais fácil, né? Tanto os padres meditando o evangelho diariamente para nós. Falei aqui do Padre Kleber, mas tem outros fazendo. Tem tantos vídeos no YouTube, muitos missionários consagrados como nós. Então, todas as pessoas nas redes sociais o tempo inteiro estão nos dando a possibilidade de fazermos uma experiência concreta com a palavra de Deus, né? Sim. Até um dia, eu saindo para vender os nossos pães de mel na casa de uma colaboradora nossa, e achei muito bonito quando ela falava dessa experiência de estar em casa, de ter que ficar somente em casa, ser cuidada pelos filhos, mas reduzir tudo aquilo que era a ação dela para um ambiente só. O que para muitos tem sido um grande desafio, mas ela me dizia assim, eu não vejo só dificuldade. Sabe, eu já contemplei muitas graças de Deus na minha vida. E só dela falar isso eu já achei impressionante, porque alguém declarar isso nesses tempos difíceis precisa mesmo ser uma experiência de fé, né? E aí ela falou assim pra mim, e eu fui percebendo como é sagrado o meu lar. E a minha experiência com a palavra de Deus, com as missas, pelos meios de comunicação, já que eu não posso sair, isso tem se tornado uma experiência com Deus ainda mais próxima na minha vida. Então, como vários momentos,
quando a gente tem esse olhar diferente à luz daquilo que Deus quer nos revelar, transforma toda a nossa realidade. E é tão transformador, sabe, gente, que eu vou falar assim, uma experiência que eu passei no sábado, uma experiência assim bem simples, mas o quanto que a palavra de Deus nos norteia. Então, sábado, eu fui bem cedo para nossa sede, e aí de lá já comecei a fazer outras coisas, já fui depois do supermercado, já fui receber pizza, enfim, fui fazer os trabalhos que nós temos aqui na comunidade. Eu só sei que quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, agora eu preciso começar a lavar roupa, preciso começar a arrumar as coisas do bazar, né? A gente também é missionária e dona de casa, né, gente? Então a gente faz parte cuidar da nossa casa. E naquela loucura, e pensamento de mulher é mil, né? Eu não sei se todas são, mas o meu, principalmente, assim, é super acelerado. Então eu queria fazer isso, aquilo, queria fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Aí eu parei e falei assim, nossa, mas eu não fiz nem a minha oração pessoal hoje, porque eu já saí cedo. E aí eu falei assim, se eu não fizer isso, eu não vou nem dar conta dos meus serviços. Eu vou trabalhar, fazer, mas eu não vou viver a espiritualidade da nossa comunidade, que é no trabalho encontrar um sentido. Porque eu estava muito agitada com tudo que eu já tinha vivido no período da manhã. Foi então que eu parei tudo que eu queria fazer e fui rezar. Fui fazer a minha oração, fui ler a palavra. E a partir daí, gente, até a minha disposição, a minha disponibilidade em fazer as coisas de casa mudou. Porque a palavra nos ilumina, ela toca no nosso ser, ela toca no nosso coração, ela acalma. Então toda aquela agitação externa que eu já estava vivendo, de repente, a partir da luz da palavra de Deus, já caiu por terra. E ali naquele momento eu consegui fazer a minha meditação e recomeçar o meu dia e as minhas tarefas diárias que eu tinha para fazer. E eu quero convidar você a fazer essa experiência. Mesmo que hoje a gente muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, né, Karina? Até nós que somos consagrados, às vezes a gente é impelido a ir fazendo as coisas. E a gente não para refletir por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Ou não consigo refletir, assim, não consigo sentir a presença de Deus, porque nós vivemos muitas vezes no automático e na correria. Então, é para a gente poder sair do automático, para a gente não permitir com que os problemas, com que as coisas externas tirem de nós a calma, tirem de nós assim essa consciência de estar inserido totalmente na realidade daquilo que eu estou fazendo, é preciso rezar. É preciso refletir, é preciso parar e meditar. A partir daí, aí sim, nós vamos ter frutos, nós vamos ver os frutos do nosso trabalho no dia a dia. Queria só, antes da Bruna ir para a palavra, hoje nós celebramos São Padre Pio na nossa igreja. E pra gente fazer a live hoje, eu falei assim, nossa, a gente precisava encontrar o São Padre Pio, né? E eu mexendo assim no celular, num momento do dia, eu falei assim, vou procurar uma frase. E eu vi muitas frases, mas uma bem simples me chamou muito a atenção. Muitas vezes nós procuramos muitas soluções, mas São Padre Pio vai dizer aqui para nós, uma só coisa é necessária, estar perto de Jesus. Só isso é necessário para nós, durante todo o nosso dia, do acordar ao nos deitar. Em tudo aquilo que nós fizermos, uma só coisa é necessária, estar unido a Jesus. Um outro dia também, ouvindo o programa Sorrindo para a Vida, ouvi uma missionária dizendo de todas as tarefas do dia a dia, e ela falou assim, mas o mais importante é a alma estar unida a Deus. Tão forte, né? Porque a nossa alma é aquilo que nós temos de mais íntimo, de mais, né? É tão profundo. E precisa de fato, gente, estar unida a Deus para que a gente consiga dar sentido a todas as coisas. E pra gente então continuar aí a nossa live, né? A gente já começou, até falou bastante, né? Nós vamos estar partilhando então hoje a palavra de Deus que está na passagem de Atos dos Apóstolos, do capítulo 9, no versículo do 1 ao 6. Então, Atos 9, se você tá aí com a sua palavra, quiser marcar, é uma passagem muito conhecida, que é a conversão do apóstolo Paulo. Então, a gente vai meditar um pouquinho também sobre a vida dele. Então, Atos 9, do 1 ao 6. Diz assim:
Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina, a doutrina do cristianismo. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, trêmulo, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade. Aí te será dito o que te deve fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, então aqui hoje nós estamos refletindo essa passagem que vai falar da conversão de Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes de se chamar Paulo, ele tinha esse nome de Saulo. E Saulo era um fariseu, Saulo era um estudava a lei judaica, sabia de cor os mandamentos. E diante do cristianismo, diante de tudo que estava acontecendo, dessa novidade, ele quer perseguir os cristãos. E Saulo se coloca num caminho de perseguição. E quando ele está nesse caminho, a palavra aqui vai nos narrar que uma luz iluminou a vida dele. E aí aquela famosa, as pessoas usam a metáfora, né, de Paulo cai do cavalo, mas no sentido assim, para nos dizer que de fato ele teve um encontro pessoal com Cristo tão forte que fez com que ele se transformasse, que fez com que ele mudasse a vida dele. E aí ele vai ter esse diálogo com Jesus. Mas o mais interessante que eu quero falar aqui nessa passagem é dessa luz. A luz que veio do céu e iluminou a vida de São Paulo. Paulo vinha das trevas, tanto é que a palavra é muito clara quando ela começa a dizer assim que ele respirava ameaças e morte. E após ter esse encontro pessoal com Jesus, ele começa a ver a luz. E depois também nós vamos ver que ele fica cego durante 3 dias. Então todos esses detalhes, essas metáforas para nos ensinar que a luz de Cristo, ela ilumina de fato a nossa vida. Eu acho tão bonito, esses dias, dando uma formação para a comunidade vida aqui na comunidade, eu lembrava eles do hino que tem no ofício das leituras, quando a gente faz tanto no advento quanto no período pascal, que fala assim, que a luz de Cristo resplandeceu sobre a humanidade. Então, de fato, quando a gente tem esse encontro pessoal com Jesus Cristo, existe uma luz que vem resplandecer a nossa vida, que vem resplandecer a nossa história. É como se a gente começasse a ter uma visão muito mais ampla das situações. E aí a gente sai de um caminho de perseguição, de um caminho de morte. É como se a gente mudasse o foco do nosso olhar. A gente tira um pouco o foco naquilo que é só negativo, naquilo que é tão pesado, naquilo que é tão sufocante e começa a enxergar aquilo que é belo, começa a enxergar aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Então a gente muda o foco do nosso olhar, da nossa atenção, né? A gente começa a ser conduzido de fato por essa luz. Sim, e me lembrando da live do perdão, eu ficava pensando assim, né? Olha só como Deus é cuidadoso conosco, né? Porque assim como na live do perdão a gente dizia assim que Deus nos perdoa e nos ensina a perdoar, aqui nessa live a gente pode falar tantas vezes do início ao fim e que você possa refletir isso também ao longo dela, que Deus nos ilumina e Ele também nos capacita a ser luz. O que aconteceu com Paulo, ele precisou ser iluminado para poder se tornar luz no mundo, né? E o significado daquilo que é a luz, que é a capacidade de visão, foi o que mais mexia, assim, o que mais me fazia refletir hoje sobre esse tema, do que a luz de Deus provoca na nossa vida, que é justamente essa resposta providencial para todos os momentos do nosso dia. Muitas vezes
nem todo mundo tem medo de escuro. Eu Mas, eu ficava pensando assim, muitas pessoas às vezes se incomodam com o escuro, outras têm medo, nem todo mundo tem esse medo, mas existe assim um medo em todas as pessoas de perder o controle, né? De não conseguir mais ter tudo ao seu alcance, e isso também parece escuridão. E aí as pessoas vão se perdendo. Mas muitas vezes isso acontece porque nós nos concentramos em nós mesmos. Assim como a gente sempre comenta nas lives, muitas vezes a gente se coloca no centro das situações e aí tudo parece problema, tudo parece escuridão. E a luz da palavra, a luz de Jesus que nos dá a visão é justamente esse clarão que mostra as coisas como elas são. E que muitas vezes nos comove, nos faz assim, fazer uma experiência tão profunda de perceber, até mesmo quando a gente está errado, de que não é bem por aí o caminho, que existe um outro jeito de seguir, que existe uma outra forma de agir. E isso é maravilhoso, porque aí mostra que nós não estamos presos nas nossas ideias, mas que Deus nos liberta disso para que a gente viva de verdade. Até quando a Karina falava de quem tem medo de escuro, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco de medo de escuro, acho que até hoje, né? Ontem mesmo eu deixei o carro aberto, aí quando foi acho que umas 9 horas eu tive que ir lá embaixo, né, pra fechar o carro. Aí só que tava muito escuro lá fora, aí a Karina falou assim, nossa, por que você correu? Eu falei assim, eu não sabia, Karina, você andava devagar, com medo de cair. Aí eu fui tentar fechar o carro com a chave, não enxergava direito, né? Eu falei assim, eu não sei se eu vinha bem devagar ou se eu corria pra sair logo lá do quintal, né? Lá do escuro. Daí pra variar eu tive que subir a escada no escuro. Aí na hora de subir a escada eu fui bem devagar, né? Justamente porque o escuro muitas vezes não nos dá a perfeita visão daquilo que nós estamos enxergando. Então um degrauzinho a mais que eu pisasse errado, pronto, ia cair da escada. Então, o escuro, ele sempre traz uma certa insegurança, um certo medo, e ele é traiçoeiro, né? Por mais que, por exemplo, a escada aqui, né? A gente mora aqui no apartamento, eu tô acostumada a subir e descer essa escada. Mas no escuro, eu tenho que tomar um certo cuidado. E quando nós nos encontramos na escuridão, quando falta essa fé, que é luz para a nossa vida, que traz essa luz para nos, de fato, nortear as nossas decisões, as nossas escolhas, aquilo que nós, até mesmo para que nos tira uma visão ampla das situações, né? Eu vejo, assim, muitas pessoas confusas. Quantas pessoas vêm conversar conosco, né, Karina? No dia a dia, e você percebe que elas estão confusas. Eu não sei quem eu sou, Bruna, eu não sei por que eu faço isso, eu estou perdida, sufocada diante dos meus problemas. Mas é porque muitas vezes falta essa luz para te mostrar, olha, tudo bem, você está sofrendo aqui, esse problema existe, ele é real, mas ele não é tudo isso. Tudo bem, olha, você errou, mas você não é esse erro, você é muito mais do que isso. Então, assim, a gente sempre vai levando para as pessoas essa possibilidade da fé, que a luz da fé, de fato, possa mostrar para a pessoa quem ela é, possa fazer com que ela se enxergue na sua totalidade, com que ela enxergue a sua visão na sua totalidade. Muitas vezes a gente está tão focada, a gente está tão assim presa nos problemas que a gente não enxerga nem a solução. Porque a gente não consegue ter uma visão ampla da nossa vida, da nossa história. E aí falando assim de fé, a gente vai ver que Jesus, ele se coloca como a luz. Se a gente for pegar o Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 46, Jesus vai dizer assim: eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará na treva. Então, gente, isso é a palavra do próprio Jesus, que nos dá uma promessa. Ele é a luz da vida. E se nós estivermos alicerçados no Cristo, nós não teremos uma vida de trevas. A gente vai conseguir ter uma visão muito mais ampla da nossa vida, da nossa história. Esse é o contexto, por isso que é tão importante a gente sair das trevas. E eu acho tão engraçado que até mesmo nas obras literárias infantis, a gente vai sempre ver assim, né? Quando fala do mal, do ruim, né? Da maldade, ele sempre usa o lado das trevas. Então, por exemplo, você pega as florestas, quando tá no Castelo do Mal, né? É todas aquelas florestas tenebrosas, aquelas músicas
umas coisas meio assim, né? E as árvores feias, porque de fato as trevas faz mal. Desde criança a gente aprende isso com a literatura. E ao contrário, quando os autores querem falar da bondade, da beleza, daquilo que é harmônico na nossa vida, a gente vai ver as florestas encantadas, as árvores bonitas, os passarinhos, bem, eu lembrei aquela cena da Branca de Neve, né? Bem no começo, ela toda feliz naquele jardim maravilhoso, os passarinhos. Então, assim, até nas obras literárias a gente vai perceber essa questão das trevas e da luz. E quando nós estamos nas trevas, gente, a gente perde a harmonia, a gente perde a alegria e a leveza. Tá? Não é que a gente não vai enfrentar a realidade, né? Senão as pessoas pensam, nossa, tem gente que fala assim, como é que vocês vivem assim, né? O problema tá aí. Mas não é, gente, é porque nós sabemos dos problemas. E muitas vezes no dia a dia eu sempre faço esse exercício. Eu olho pra mim e falo assim, Bruna, tudo bem. Você tá passando por isso, tem aquilo, é real tudo isso. Mas assim, e agora? O que nós vamos fazer? Como nós vamos resolver isso? Porque assim, só ficar estressado, só xingar, só ficar amargurado não vai adiantar nada. Então a gente tem que sair dessas trevas, a gente tem que sair do mau humor, nós temos que sair muitas vezes do orgulho, do egoísmo, de tudo aquilo que nos aprisiona diante de uma situação difícil e fazer um algo a mais. E é esse algo a mais que nós encontramos sob a luz da fé. Como a Bruna citou o Evangelho, quando Jesus se apresenta como luz para nós precisamos confiar nisso. Diante da escuridão, mesmo diante dos nossos medos, nós precisamos dessa confiança. E eu me lembrava de uma frase do padre Fábio de Mello, até foi na homilia de domingo agora. Ele dizia assim: se não formos curados, o Evangelho não será possível para nós. Nós precisamos curar tantas coisas que nos fazem duvidar de que Deus vai nos guiar pelo caminho, vai nos conceder a luz necessária, vai estar sempre conosco. E quando a gente só estiver no meio das trevas, a gente precisa procurar essa luz, mas não porque ela não está diante de nós, mas é porque nós fechamos os nossos olhos. Eu percebo que em muitos momentos em que eu me sinto mal, em que eu me sinto triste, eu percebo que quando eu encontro esse conforto de Deus, esse consolo de Deus de novo, é como se ele me dissesse assim, eu estava aqui o tempo todo. E o meu coração reconhece realmente, Senhor, fui eu que fechei os olhos. Mas agora eu te enxergo de novo e eu me sinto melhor. E isso é tão verdadeiro que eu me identifiquei quando eu li uma frase de Santa Faustina que diz assim: a luz divina pode muito mais em um único momento do que o tormento de vários dias. É uma luz tão poderosa que nós podemos passar por muitos tormentos, mas ela sempre vai ter um poder muito maior em nós. Sempre vai nos edificar, sempre vai nos resgatar, vai curar as nossas feridas para que a gente possa continuar. Mas a gente precisa abrir o nosso coração para essa cura, para que seja possível, para que a gente olhe e confie naquilo que Jesus nos diz. Eu sou a luz, só existe uma luz verdadeira, então eu vou olhar nessa luz, vou deixar os meus olhos fixos nela e vou seguir. Essa vai ser para sempre a minha luz no fim do túnel. A gente sempre ouve isso, né? Não enxerga uma luz no fim do túnel. A luz é Jesus, gente. E precisa ser sempre ela. Por maior que seja o túnel e mais escuro, siga, porque essa luz sempre estará lá, onde nós nos encontraremos com ela e vamos viver na eternidade. Exatamente. O Papa Francisco, gente, no início do seu pontificado, no primeiro ano, lá em 2013, ele fez uma carta, chama Lumen Fidei, para falar justamente da luz da fé sobre a nossa vida. E tem um trecho aqui que eu acho fantástico. Na verdade, esse documento é maravilhoso, tá? Falando da luz que brilha, né? Da fé mesmo na nossa vida, da importância e do que de fato é a fé, né? Não somente a fé não é simplesmente atos religiosos de cumprir preceitos, né? E claro que eu não estou aqui menosprezando, porque nós somos pessoas que vamos à missa diária, que rezamos os terços, que temos a confissão uma vez por mês, enfim, a gente tem as nossas práticas religiosas, isso nos ajuda muito, nos dá força e nos sustenta. Mas eu digo assim, que a fé, ela precisa estar
unida em todas as situações. Então, eu realizo as minhas práticas religiosas, mas eu preciso permitir com que elas cheguem no fundo do meu coração e no fundo da minha alma, para que elas transformem de fato a minha vida. Eu preciso ser transformada por essa luz. Eu preciso ser transformada pela fé que eu professo. Esse é o sentido da fé, quando eu vou me transformando, porque nós viemos de Deus e um dia nós retornaremos para Deus. E eu, quando morrer, eu quero muito chegar até Deus, muito mesmo. Então, assim, eu preciso deixar com que essa fé me transforme para que eu possa fazer aquilo que São Paulo diz, né? Combati o bom combate. Então, todos os dias é uma luta, todos os dias nós passamos por dificuldades, todos os dias nós passamos por muitas situações, mas sob a luz da fé, nós somos capazes de enfrentar qualquer situação e, sobretudo, deixar-se transformar por esse Cristo que se encarnou no mundo para nos mostrar que é possível viver a santidade mesmo diante de tantas situações que nos acontecem ao longo da nossa vida e da nossa história. E é justamente isso que o Papa Francisco vai nos dizer. E tem um determinado momento aqui que ele nos diz assim: quando falta luz, tudo se torna confuso. É impossível distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculo e sem direção. Estão entendendo, gente, por que é importante ter a fé e deixar ser conduzido por ela? Porque se a gente não enxerga essa luz verdadeira que a Karina estava colocando aqui, essa luz de Cristo, a gente vai se perder diante das nossas metas. A gente vai se perder daquilo que nós somos. A gente vai se perder diante da nossa história. E tudo vai ficar muito confuso, que é o que a gente vê no mundo hoje, que é o que a gente vê na sociedade. É como se a gente vai vendo como se não existisse uma verdade. Hoje tudo é relativo, né? Isso aqui é relativo. O que você pensa, isso é relativo. E não é, existe, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só existe um caminho, uma verdade, que se chama Jesus Cristo. Então não existe essa questão assim de luz, né? Quantas luzes querem brilhar na nossa vida. Mas de fato a luz verdadeira, a luz que precisa brilhar e iluminar a nossa história é a luz do próprio Cristo. Porque se não for assim, nós vamos rodar e não sair e continuar sempre na mesma direção e vamos nos perder. Quantas vezes existem muitas pessoas que falam exatamente isso? Parece que eu estou trabalhando, parece que eu estou me esforçando, mas eu não saio do lugar. E esse não sair do lugar justamente é isso, é porque você se perdeu na estrada daquilo que é o principal da sua vida, daquilo que é a meta principal. E aí a única forma de você não rodar e permanecer no mesmo lugar é deixar ser conduzido pela fé. Aí você pode estar perguntando assim, como? Né? Na prática, né? Como que eu deixo então, Bruna, ser conduzido por essa luz? Como que eu tô aí perdido, tô sufocada diante dos meus problemas? Aí a mãe que tá sempre assim, tô rezando pelo meu filho, não vejo nada acontecer, tô rezando e nada muda na minha vida. O que eu faço? Vamos lá. A fé, gente, a gente vai ver que na carta de São Paulo ele vai nos explicar, é a certeza daquilo que não se vê. A primeira de tudo é isso, a fé é a certeza daquilo que não se vê. A fé também, ela não nos priva de passarmos pelo sofrimento. A fé também não é um amuleto de sorte. Se eu tiver fé, nada de ruim vai me acontecer. Não é isso, pelo amor de Deus, gente. A fé não é isso. Mas a fé, justamente, ela me dá uma capacidade de saber quem eu sou e de saber que Deus olha por mim. Isso é fé. É eu saber que Deus não tira os olhos de mim. Que esse Deus que se encarnou é o Deus Emanuel que cuida de mim, que cuida da minha história. E a partir daí eu vou conseguir ir descobrindo os passos que eu preciso dar diariamente para que a mudança aconteça em mim primeiro. Porque a gente sempre quer que o outro mude. A gente sempre quer falar assim, o problema da minha vida é o outro. Não que seja a Karina aqui que eu tô falando, mas só uma simulação, né? O problema da minha vida é fulano. Quantas pessoas que já saíram da comunidade falando isso? Eu vou sair porque fulano fez isso, porque fulano é aquilo. E a pessoa nunca tem problema, é sempre o outro.
Ou dentro de uma família também, né? É sempre o outro que é o problema e eu não me enxergo. E a fé justamente ela faz com que eu me enxergue nos meus erros e nos meus acertos, naquilo que de fato eu sou. Me lembro de na missa que a gente foi fazer leitura, né? O Padre Kleber dizia exatamente isso, né? Falava assim do silêncio, da oração, que a gente não pode ter medo do silêncio e da oração, justamente de conhecer-se, né? Eu não me lembro agora qual santa diz, mas ela diz assim: eu preciso me conhecer para eu conhecer a Deus. Porque Deus está em mim, nosso fundador sempre fala isso também. Para que a gente possa se compreender enquanto consagrados, missionários, eu preciso entender que Deus está em mim, o carisma está em mim. E eu vou enxergar o carisma alicerce, eu vou me enxergar como consagrada a partir do momento que eu olhar e ver aquilo que o poderoso fez por mim. Como Maria cantou no Magnífica, reconheceu, o poderoso fez por mim maravilhas. Ele é o poderoso, ele é capaz de fazer o que ele precisa fazer na minha vida e na minha história. Ele é capaz de me mudar e transformar, desde que eu queira. Sim. Desde que eu queira e aceite essa me luz. Decida por, né? Por isso. Uma vez a Bruna pediu pra eu estudar, né? Pra eu ler esse documento. E algo me chamou muito, muita atenção e eu nunca vou me esquecer. Quando nele diz assim, que a fé não é luz que dissipa as trevas, mas é lâmpada que ilumina os nossos passos. Um passo de cada vez. Lâmpada. E por que não dissipa as trevas? Eu entendo assim que não acaba com os problemas nem tanto só na nossa vida, mas à nossa volta. Porque a partir do momento que nós nos decidimos por Deus, que nós nos convertemos, de que nós encontramos esse amor, não quer dizer que todas as pessoas entendam isso. Mas muito pelo contrário, Deus conta conosco para dar testemunho, para ser luz, mas não vai dissipar, por exemplo, os problemas dentro da sua família quando você se converte. Mas aí você se torna um elemento de luz dentro dela. E isso sempre me encantou justamente por, muitas vezes, uma intensidade de querer que ou tudo seja de um jeito ou tudo seja de outro, mas de perceber que Deus vem providencialmente guiando os meus passos à luz dessa fé. E que eu preciso confiar a cada instante e isso vai se tornando encantador. E aí nós somos convidados a ser lâmpada. Eu ouvia uma consagrada dizendo assim, somos convidados a ser lâmpada porque a luz é Cristo. Nós precisamos ser instrumentos. E quanto mais nós nos reconhecemos como instrumentos, nós vamos nos apaixonando pela vida, porque nós vamos encontrando o nosso lugar nela e encontrando tudo aquilo, toda a força, toda a energia, todo o que muitas vezes parece que falta, a gente encontra esse preencher, essa plenitude em Deus. Porque somos chamados a ser lâmpada e precisamos da luz, porque a lâmpada sem a luz, ela não serve, não cumpre com o que ela tem que fazer. E a matéria, né, a lâmpada precisa de energia, assim como nós precisamos de Deus, porque viemos a esse mundo para isso. Então, não se prenda a querer que tudo... a gente já falou isso muitas vezes, que tudo se modifique, mas modifique o seu interior. Entenda que existe essa luz dentro de você, porque se Deus habita em nós, a luz está em nós. E isso clareia todo o nosso entendimento, clareia tudo aquilo que às vezes nos impede de conhecer essa nossa identidade de filhos amados de Deus. Exatamente. E eu quero só ler mais um trechinho, a gente tem alguns minutinhos ainda, né? Diz assim: de fato, a luz da fé possui um caráter singular, sendo capaz de iluminar toda a existência do homem. Entende que a fé, ela vai iluminar tudo aquilo que nós somos. Ora, para que uma luz seja tão poderosa, ela não pode vir de nós mesmos. Tem que vir de uma fonte mais originária, que deve por vir, em última análise, da fé, que nasce do encontro pessoal com Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. A fé nos dada por Deus, a fé que nós recebemos de Deus como dom sobrenatural,
aparece-nos como uma luz para a estrada, orientando os nossos passos no tempo presente. Então a fé, gente, não é algo assim também, uma utopia, mas ela é aquilo que vai nos orientar diariamente naquilo que nós somos chamados a ser, naquilo que nós somos chamados a fazer. Aí uma vez uma pessoa me questionou, né? Nossa, mas você é tão jovem. Tá, eu era mais jovem, né? Eu acho que foi no começo, foi no começo, assim, quando eu tava na comunidade de vida, né? Então, com os meus 18, 19 anos, uma pessoa me perguntou assim: nossa, mas você nessa idade, você quer ser consagrada? Você vai viver da providência? Você não vai trabalhar? E esses questionamentos que é normais, que são normais, né? Que a gente sempre recebe. E que adianta você fazer tudo isso? Quantas pessoas no mundo vocês vão conseguir melhorar? E eu disse assim, eu não sei quantas pessoas no mundo nós vamos melhorar. Até porque nós somos apenas uma lâmpada. A luz é o próprio Cristo. Mas se eu de fato conseguir viver bem a minha vocação, eu acredito que eu já vou estar contribuindo para o mundo ser melhor. Se eu de fato conseguir sorrir para alguém, se eu de fato conseguir ouvir alguém, se eu conseguir ser sinal de esperança e de fé, eu acredito que eu já vou estar fazendo pelo menos um pouco daquilo que o Senhor me pediu. Para dizer assim, gente, todos nós somos capazes de ser luz na vida de alguém. Todos nós somos capazes de sair um pouquinho de nós mesmos, de parar de olhar para nós mesmos, só para os nossos sofrimentos, só para os nossos caprichos, só para aquilo que a gente acha que é certo o tempo inteiro, e ser sensível também ao outro. E quando a gente quando a gente tem esses gestos de sensibilidade, de perceber o que o outro está passando, de olhar mais para o outro, nós estamos sendo luz. De fato parar e dar atenção, ser presença na vida do outro. Isso já nos ajuda a melhorar. A gente tá aí, eu tô vendo várias pessoas, né, na internet, vendo toda uma movimentação em prol da novena de Santa Terezinha. Nós estamos, dia 1º de outubro, né, celebraremos o dia de Santa Terezinha, então tô vendo muitas pessoas já movimentando a novena dela. E se a gente for pegar, né, quem foi Santa Terezinha, né? Uma menina jovem, até frágil, se a gente for olhar, né? Uma menina frágil, sentimental, temperamento melancólico, mas ao mesmo tempo uma grande mulher, porque uma força que vinha de Deus, porque de fato experimentou viver a sua vida sob a luz da fé. E foi luz para a humanidade. A luz de Santa Terezinha brilha até hoje, porque ela é exemplo para nós, enquanto mulheres, enquanto jovens, enquanto cristãos. Bem como São Padre Pio, hoje ainda ouvindo uma homilia também do Padre José Augusto da Canção Nova, e ele falando do Padre Pio, que é exemplo, né, de homem, de sacerdote, de cristão, e eu olhava assim e falava assim, meu Deus do céu, como que ele conseguiu chegar nesse estado de perfeição e como gente, né, como homem, depois ele foi santo. Então assim, é possível ser luz na vida das pessoas, é possível ser esperança, é possível fazer da vida do outro um pouco melhor, desde que nós saiamos um pouco de nós mesmos para darmos a atenção, para olharmos para a vida do outro. Claro que preciso resolver a minha vida, né? Preciso ser essa luz também na minha vida, preciso, como São Paulo fez, deixar-se iluminar por Jesus Cristo, permitir com que o encontro pessoal que com Cristo aconteça, né? Deus nos dá a possibilidade a todos os momentos de encontrar-se conosco, todos os dias Deus quer falar com você, todos os dias Deus quer encontrar com você, mas você precisa estar sensível para deixar com que essa luz chegue e resplandeça na sua alma. E a partir desse encontro pessoal, a partir da construção da sua vida, a partir do aperfeiçoamento da sua fé, você também será capaz de iluminar a vida daqueles que estão ao seu lado. Eu tava me lembrando aqui que nesses últimos, acho que 2 ou 3 domingos, o Evangelho vem nos falando de perdão e de justiça, né? E ao longo desses evangelhos, e até mesmo da missa diária, eu ia olhando para minha vida e até mesmo para algumas atitudes do meu dia a dia, e eu rezava assim, meu Deus, eu não quero ser injusta com as pessoas, eu quero ser melhor. Só que mesmo diante da oração, eu rezava e eu dizia assim, né? Não quero ser injusta
Por isso, a gente sempre coloca justificativas, né? Eu não quero ser, mas eu sou por causa disso, porque eu preciso, porque fulano me provoca. E eu continuava rezando nessa intenção. Até que eu fui sendo conduzida a um processo de que as justificativas não cabiam, mas eu precisava ser sincera com Deus. E Ele ia me levando por um caminho que me levava à minha essência. E eu continuava rezando: Senhor, eu não quero ser injusta com as pessoas. Eu não quero pensar tanto só em mim. Eu quero ser menos egoísta. Eu quero perdoar. E continuava rezando. E um dia, nesta oração em que eu disse: Senhor, eu não quero ser injusta com as pessoas. E Ele disse: você não precisa. Sabe por quê? Olha para que eu te chamo. Olha qual é o caminho. E aí eu me recordei, eu não estava nem com a Bíblia, mas da palavra fundante da nossa comunidade, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu ouvi Deus me dizendo e clareando esse desejo do meu coração de deixar certas manias, certas atitudes para trás e dizendo: você não precisa ser injusta porque eu te chamo a viver a minha justiça. Eu te chamo a olhar para mim e me seguir e entender como eu faço para que você faça também na sua vocação. E Madre Teresa vai dizer que quando nós rezamos, nós vamos tornando o nosso coração cada vez mais puro. E o coração puro vê a Deus. Aí está a luz que nos dá a capacidade de visão, de ver a Deus. O nosso coração tem essa capacidade de tornar-se cada vez mais puro, com esses desejos sinceros que separam o nosso egoísmo daquilo que nós precisamos fazer, e nós ouvimos e vemos a Deus, por onde Ele nos conduz, o que nós precisamos fazer, e é tão claro e é tão leve, apesar de ser um desafio, porque precisa ser constante, a nossa decisão exige uma resposta constante, mas é leve, porque nós deixamos esse fardo, né, de eu não consigo, de eu sou assim e vou ser assim para sempre. É um processo mesmo de conversão que Deus nos possibilita todos os dias. Tem uma outra parte aqui que diz assim, né, quando a Karina fala de eu não posso ser egoísta, não posso dar justificativas, porque nos diz assim, olha gente, na fé, dom de Deus e virtude sobrenatural por Ele infundido em nós, reconhecemos que um grande amor nos foi oferecido. Sabe, gente, todas as vezes que eu começo a olhar para a cruz de Cristo, todas as vezes também que eu começo a olhar para aquilo que Deus já fez na minha vida, para os detalhes do meu dia a dia, aqui na comunidade, principalmente nós duas, né, que moramos juntas assim, nas nossas refeições, no momento que a gente para, né, quando a gente sempre partilha como Deus é bom. A gente fala assim: meu Deus do céu, eu não tenho direito de reclamar, porque olha Deus me amando neste pequeno detalhe, olha Deus cuidando de mim nessa situação, e de uma forma encarnada. O amor de Deus, ele se encarna na nossa vida e na nossa história, sabe? A partir de uma doação que chega para nós. Ontem eu achei tão bonita assim, né? Uma moça que mora aqui perto de nós, sem a gente falar nada, ela simplesmente chegou e falou assim: olha, eu vim trazer umas coisas para vocês, né? E eu falei assim: quanto amor, né? E quanto detalhe em cada situação. Quando a gente consegue, fala assim: nossa, eu não consigo fazer determinadas coisas, determinada função, né, que me é colocado, e de repente vem aquele estralo, de repente vem aquela inspiração, de repente vem aquela ideia. O que é esse de repente? O Padre Vanzella sempre nos ensinava que esse de repente é a luz do Espírito Santo que nos ilumina e fala: faça isso, faça aquilo, vai por este caminho. Quantas vezes assim eu fico assim: meu Deus, o que eu faço? E quando menos espero, vem: faça isso, vai falar com tal pessoa, use tal palavra, faça aquilo, faça aquilo. Então assim, Deus vai norteando o nosso caminho, porque Ele é um Deus amoroso.
e quanto de amor que Deus derramou sobre o nosso coração, para que a gente não precise viver nas trevas. A treva, gente, ela contradiz toda a dinâmica do amor. A treva nos faz ser pessoas ingratas, a treva nos faz ser pessoas egoístas, as trevas nos faz ser pessoas assim que vivem só sobre os próprios caprichos, os próprios interesses. Então ela contradiz tudo aquilo que é a dinâmica do amor, que é a luz, que é a bondade, que é a beleza, que é a leveza, que é a fortaleza. A fé nos traz fortaleza diante das situações difíceis. A fé nos ajuda a olhar para as pessoas naquilo que elas são, não só sobre o momento. É claro que muitas vezes a gente sente raiva, é claro que muitas vezes a gente se aborrece, é claro que muitas vezes a gente se decepciona. Ainda eu achei interessante, porque hoje ouvindo, né, essa pregação do bispo, do Dom Henrique Soares, e ele falava assim, quem nunca se decepcionou com Deus? Aí eu falei assim, nossa, gente, só eu, né, diante de uma oração, você fica assim, meu Deus, eu tô rezando tanto e Deus não me dá resposta, e Deus não realizou aquilo que eu queria. Muitas vezes já aconteceu, de eu vir na nossa capela, faz novena assim, meu Deus, eu quero que isso aconteça, não aconteceu. E ele dizia assim, a gente olha na palavra de Deus, né? E tá escrito assim, Jesus fala, tudo que pedires em meu nome, eu vos concedereis. Concedereis, né? Vai nos dar. E às vezes a gente se decepciona, assim, tá bom, Jesus fala que tudo que a gente pedir, ele vai nos dar. E às vezes eu peço, tô pedindo, e Deus não deu. Deus não me dá, e agora? Mas o que Jesus nos ensina? Qual que a gente precisa pedir em nome dele. E qual que era a oração de Jesus? Pai, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A vossa palavra não, a vossa vontade. A vossa palavra foi Maria que respondeu. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Essa foi a oração de Jesus o tempo inteiro, que ele queria realizar a vontade do Pai a todos os momentos. Então essa deve ser a nossa oração também. Senhor, tudo bem, eu quero isso, eu desejo isso. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. É isso que é fé. Aceitar e colocar em prática a vontade de Deus na nossa vida, porque sabemos que nós temos um Deus que é sempre bondoso, amoroso e fiel em tudo o que realiza, em tudo o que faz em nossa vida. Um Deus que nos dá um dom da fé de uma oferta de amor. Porque é isso que Deus faz. Deus nos oferta por amor a cada dia. Todos os dias Deus nos dá uma dose de amor para que nós sejamos iluminados para buscar a luz e não permanecermos nas trevas. Só antes da gente finalizar, eu vou chegar um pouco mais perto aqui do celular que está no Instagram, porque o Padre Kleber escreveu um comentário e queria ler para vocês do Facebook, né? Principalmente, o pessoal do Instagram tá aqui vendo, mas só para todo mundo saber e agradecer também, Padre, né? Pela sua presença, por estar aqui conosco. A palavra de Deus é um instrumento para a interioridade da fé. Infelizmente, partimos para o rito externo, deixando de lado a interioridade como lugar deste encontro. É algo que nós íamos falando ao longo da live, né? Desse trazer para o nosso interior, sim. Trazer para aquilo que nós somos, trazer essa experiência pro que é da nossa essência, pro que nós necessitamos, para que aí nós possamos servir ao outro. Não dá para depender do externo ou das pessoas, mas trazer para o nosso interior. E aí nos últimos minutos, últimos mesmo, eu quero finalizar a minha fala com algumas palavras. Eu gosto muito de escrever, e aqui eu até falo do interior. Eu fiz duas estrofes, assim, com alguns versos. Às vezes eu gosto de escrever poesia, então eu queria partilhar com vocês nessa noite. E um dia eu escrevi assim: será possível que a luz se apague, nos deixe por algum momento? Ou talvez ela esteja sempre ali, mas por vezes fecho os olhos, fico desatento. Este bem nos é oferecido pelo próprio Criador, para que diante da escuridão, na alegria ou na dor, sejamos guiados e sustentados.
pela luz que brilha em nosso interior. Confesso que descobri essa luz no meu interior. E é por essa certeza que hoje, como consagrada nessa live, nós conseguimos partilhar sobre ela, por essa experiência e pela certeza de que ela está dentro de você, pela certeza de que diante de qualquer que seja a sua necessidade, ela pode iluminar essa escuridão e te guiar pelo caminho verdadeiro. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês, que Deus abençoe, que vocês possam ter a coragem de permitir com que essa luz de Cristo brilhe, resplandeça no seu interior e que você lá no seu interior você vai encontrar quem de fato você é, aonde você precisa chegar e qual a vontade de Deus na sua vida. Medite sempre, né? Termino aqui com uma frase do Padre Pio. Medite sempre a palavra de Deus e ela terá a força, ela terá o poder de transformar suas inclinações naturais para elevar o seu espírito. Então, que a partir da meditação da palavra de Deus você possa se elevar para aquilo que é belo, bom, verdadeiro, para aquilo que é mais alto, para transcender nos seus ideais. Boa noite, Deus abençoe, até sexta-feira. Tchau, pessoal, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Até a próxima live. Sexta-feira. Tchau, tchau.